Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Nós estamos dando continuidade a essa série de estudos sobre o sentido da vida nessas aulas da escola dominical. Hoje nós vamos estudar o texto de Eclesiastes no capítulo 3, versos de 1 a 15, e vamos tratar sobre o sentido do tempo. O que é o tempo, na verdade? Agostinho definiu o tempo dessa forma. Que é, pois, o tempo? Perguntou ele. Se ninguém me pergunta, eu sei o que é, mas se eu desejasse explicá-lo a alguém que me fizesse a pergunta, simplesmente diria: não sou capaz. O tempo é uma definição simples e pode ser explicada no dicionário, por exemplo, de Caldas Aulete, quando ele diz que o tempo é a duração limitada das coisas. Naturalmente, ele está se referindo ao tempo do relógio, né? Ao cronos que está na palavra de Deus. Tal qual o tempo da ampulheta são os dias da vida, nós podemos dizer. A vida cotidiana usa algumas expressões sobre o tempo. Já ouvimos algumas pessoas dizerem que o tempo é dinheiro e nós devemos gastá-lo então sabiamente. Outras pessoas dizem que o tempo voa. Ou outras também dizem o tempo cuidará do caso. Outras tantas dizem não tem tempo. Engston e Mackenzie, num livro chamado Administração do Tempo, né? Aí está invertido no seu, no seu vídeo, mas ele fala um pouquinho sobre a tirania do tempo e como nós, como cristãos, deveríamos administrar melhor o tempo. Mas nós precisamos reconhecer a capacidade limitada que nós temos de administrar o tempo diante das tantas tarefas que Deus nos tem dado e o tempo que nós temos disponível para fazê-las. Uma das grandes bênçãos de Deus, de fato, é esse tempo. No entanto, o grande desafio é a administração desse tempo. Nós podemos parar o relógio de uma partida esportiva quando há uma falta, há um gol, ou então há uma cesta, mas nós não podemos parar o tempo vivido. Temos a cada dia a mesma quantidade de tempo do que qualquer outra pessoa. Ora, as pessoas podem tornar-se vítimas entre o tempo medido e o tempo vivido. E é imprescindível, então, discernir aquilo que é urgente do que aquilo que é necessário. Por exemplo, nós temos uma pessoa que está tendo ao nosso lado um mal súbito, está tendo um ataque cardíaco. O que temos que fazer? Não é chorar, não é se desesperar, mas é procurar levar essa pessoa até um hospital. Quanto maior o tempo que ela ficar, maior será o dano se isso for realmente algo, um AVC, alguma coisa do coração. Ela talvez não chegue com vida no hospital se esperar muito tempo. Então aquilo é urgente. Mas se você tem que, por exemplo, fazer alguma coisa que você poderia postergar para outro dia, isso é necessário, mas não é urgente. Então a tirania do tempo nos ensina a discernir entre aquilo que é imprescindível fazer, é urgente, e aquilo que é necessário, que eu poderia fazer hoje, como poderia fazer amanhã ou em outra oportunidade. Nós temos duas lições que nos ajudam a definir a questão do sentido do tempo nessa aula da escola dominical de hoje, nesse texto de Eclesiastes, capítulo de número 3. A primeira lição é que no sentido do tempo há na palavra de Deus
o tempo determinado e o tempo com propósito debaixo do céu. E nós temos aqui os versos, então, de 1 a 8, que vão falar sobre este tempo. No verso 1, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos neste mundo e nós temos um grande propósito divino por estarmos aqui. Nós precisamos saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, mas principalmente o que nós estamos fazendo nesse tempo que Deus nos deu aqui. Nós lemos em Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, na nova versão de Almeida. E ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, diz Paulo aos crentes de Éfeso, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, os nossos dias são muito maus e temos que, por isso, aproveitar ou remir. A palavra remir significa isso, aproveitar o tempo. Em Colossenses, que é escrito na mesma época de Efésios, Paulo que praticamente repete o mesmo ensino. Ele diz no capítulo 4, no verso 5, na última parte, aproveitem bem o tempo. Ou então estejam remindo o tempo, aproveitando o tempo. As pessoas verdadeiramente sábias devem saber que os tempos estão nas mãos do Senhor. Como a palavra de Deus diz no Salmo 31, no verso 15, quando o salmista reconhece, nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Por isso tem razão o pregador, o correlete aqui de Eclesiastes, deste livro, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele vai usar dos versos 2 a 8 duas duplas que vão ter alguns significados. A primeira dupla aparece no verso 2, são os eventos mais importantes da existência humana. Há tempo de nascer e tempo de morrer, diz o verso 2. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja que falam sobre a existência humana, ou a existência material também, as plantas, não é? O tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Nós temos no verso 3 as atividades criativas e destrutivas, boas ou más. No verso 3 há o tempo de matar, quando as pessoas vão, por exemplo, a uma guerra, mas existem lá também hospitais de campanha que estão curando. Então há o tempo de matar, por exemplo, na guerra, os soldados ou os guardas, e há tempo de curar, ou as pessoas que têm uma doença, não é? Há tempo de derribar e tempo de edificar, atividade criativa, destrutiva, boa ou má. No verso 4 ele fala de sentimentos, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, quer dizer, chorar demasiadamente, e tempo de saltar de alegria, se alegrar efusivamente, né? Então são os sentimentos
que os judeus geralmente têm, parece que eles são meio bipolares, né? Nesse sentido, eles choram muito e se alegram muito, né? Até hoje fazem isso. No verso 5 ele fala sobre as amizades e sobre as inimizades, o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. No verso 6 ele se refere às coisas materiais, aos bens materiais. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Ou no verso 6, né? O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. Aqui no verso de número 7, ele vai tratar agora sobre expressões destrutivas e criativas, né? São duas duplas, as negativas e as positivas. É aquele velho discurso que às vezes as pessoas têm, as palavras que nunca deveriam ser ditas. O adolescente que diz aos pais: eu não pedi para nascer. Isso causa tristeza no coração dos pais. Ou o marido e a mulher brigam e alguém ameaça o outro: eu vou sair dessa casa, ou eu não deveria ter casado com você. Então são palavras que nunca deveriam ser ditas, porque são expressões destrutivas, são negativas. E aqui ele vai falar das criativas e das destrutivas, das negativas e das positivas. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Se você realmente vai falar uma bobagem, é melhor você calar, porque isso talvez não é possível você depois acertar aquilo que aconteceu de errado. E por último, no verso 8, ele fala de fatos e práticas. A guerra, por exemplo, é um fato, é algo que se estourou a guerra, né? Quer dizer, culminou na guerra, não teve jeito, os ânimos beligerantes estavam ali dispostos a guerrear. Então, a guerra e o amor são fatos. Então ele diz aqui: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então veja que há aqui nesse sentido do tempo, visando o sentido da vida, um tempo determinado e um tempo com um propósito debaixo do céu. Em segundo lugar, nós vamos ver quem é que opera esse tempo, quem é que está controlando esse relógio da nossa vida, não é? Graças a Deus nós não sabemos o tempo futuro, porque se o soubéssemos, nós ficaríamos tão ansiosos que morreríamos antes do tiro, não é? Como se diz. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, dos versos 9 a 15, é que Deus controla o tempo e a eternidade. Esse é o sentido do tempo aqui. Nós acreditamos a Deus o manuseio desse tempo e da eternidade, como o salmista no Salmo 31:15 entregou o tempo e viu o tempo algo que vinha das mãos do Senhor. No verso 9 a 15, o pregador de Eclesiastes nos diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. No verso 12 ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que alegrar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. No verso 14 ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Verso 15 ele termina com uma frase um pouco filosófica: o que é já foi,
o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Quando examinamos o controle de Deus sobre o tempo, a eternidade, isso para nós, primeiramente, é algo fascinante, perceber o que Deus faz em relação ao tempo. O texto aponta para Deus como aquele que possui o controle total sobre a vida temporal, inclusive colocando a eternidade no coração humano e fazendo com que tudo dure eternamente. Qual o objetivo disso? É para que haja temor, não é? Para que haja temor. A segunda parte do verso 14, né? Se vocês olharem no verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. No verso 14 ele diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E ele termina aqui no verso 14, isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então veja que isso é algo fascinante. Quando nós lemos o Salmo 139, o Salmo de Davi, que fala sobre o poder e a soberania de Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que está em toda parte, a tal ponto que o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Deus sabe todos os dias, quando nenhum deles havia sido escrito e determinado ainda, não é? Então Deus é o Deus que tudo pode, tudo sabe e está em todo lugar também. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, ele considera a vida como uma neblina que aparece, logo desaparece repentinamente. Por isso ele recomenda que todos os planos temporários sejam submetidos à vontade soberana do Senhor. E ele diz, escutem, na versão Almeida, nova versão de Almeida, ele diz, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e para lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. E ele diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês, diz Tiago. Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devemos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Assim a vida é frágil, é temporal, ela é passageira e tudo está sob o controle de Deus. Como é que nós concluímos essa breve lição da escola dominical? Muito se tem dito a respeito da mordomia, a respeito das posses materiais, mas pouco tem se dito a respeito da mordomia do uso dos talentos, dos dons que nós temos recebido de Deus, muito menos ainda acerca do sentido do tempo. A relação dos tempos, que é colocada aqui nesse capítulo 3, pelo pregador de Eclesiastes, versos 1 a 15, afirma que há uma variedade de tempos e de estações na vida que são determinados por Deus. Todo o nosso trabalho árduo jamais pode mudar a maneira como Deus estabeleceu esses padrões que são cíclicos da própria vida. Tudo que nós podemos fazer é nos alegrar e levar uma vida regalada enquanto estamos vivos. E é uma dádiva de Deus que possamos comer, beber e encontrarmos satisfação em nosso trabalho, como diz o verso 13. Nós devemos simplesmente gozar da maravilhosa criação do Senhor e entender que tudo que Deus fez foi com a intenção de que nós o reverenciássemos e o servíssemos. Cristo nos chama a atenção
especialmente no seu gentil lembrete a Marta, que estava correndo de um lugar para outro quando recebeu a visita de Jesus ali na sua casa em Betânia. Jesus disse então a Marta lá em Lucas 10, está em Lucas 10, 41, 42, ele diz: apenas uma coisa é necessária, Marta, não é? Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Veja que a administração do tempo para o cristão é, na verdade, uma administração da mordomia do tempo que Deus nos dá. Tempo é apenas uma medição, é uma dimensão. A administração do tempo significa escolher a boa parte que não nos será tirada. Qual o sentido do tempo para você? Quem está no centro da sua vida? Quem está o ajudando a administrar o seu tempo? Maria escolheu a boa parte, estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, enquanto isso Marta estava preocupada com Jesus, quem sabe querendo arrumar a cama que ele dormiria, ou quem sabe preparando uma refeição. Mas aquele momento era tão precioso, o ministério de Jesus era tão excelente e se deveria aproveitar. Já pensou estar ouvindo do próprio Cristo? E ela perdeu a oportunidade, um tempo precioso de estar aos pés do Mestre, buscando as coisas que não eram necessárias naquela oportunidade. Para a nossa discussão, a revista Didaquê, que tem esse mesmo tema, o sentido da vida, faz uma pergunta nesse texto: é possível gozar a vida sem pecar contra o Senhor? Sem dúvida, nós podemos usar bem o tempo, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo de nós trabalharmos, mas haverá tempo também para o descanso e para o lazer. Não é? Nós ouvimos da palavra de Deus que o prazer de viver não está condicionado, em princípio, a fatores externos, e sim no principal fator interno, o estado da alma ou a disposição interior. Você concordaria com essa afirmação que o nosso prazer não está nas coisas externas, e sim nas coisas internas? Será que nós estamos querendo satisfazer vaidades e depois vão descobrir com o pregador que espelha o rei Salomão, depois de ter todo o conhecimento, toda a riqueza, ter todo o prazer, ele dizer tudo é vaidade? Será que tudo que as coisas que dão prazer, será que são os sentimentos, as coisas externas e as internas? Eu diria que nem uma coisa nem outra. Tudo depende do sentido que nós estamos usando. Usar o tempo para a glória de Deus, usar o tempo para a edificação, usar o tempo para amar o próximo e amar a Deus. Quando nós usamos bem o nosso tempo, nós estamos então glorificando o Senhor. Então veja que o prazer ele não está condicionado em princípio nem nas coisas externas, nem nas coisas internas, mas ele está condicionado ao objetivo com o qual nós usamos o tempo. Como é que você usa o tempo? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual o sentido do tempo? Nós ouvimos hoje a lição que falou sobre isso. Você sabe aproveitar a vida? Essa é a terceira pergunta que o autor da revista faz. Por que você sabe aproveitar a vida? Como é que você pode responder? Escreva isto, quem sabe seja uma lição. Escreva lá, quem sabe no YouTube, ali onde você pode dar o seu apoio nas mensagens, se você gostou ou não gostou,
ou o seu comentário é extremamente útil nesse sentido. Qual é a sua visão acerca do sentido do tempo? Como você usa isso? Que Jesus possa abençoá-lo e derramar graça e poder sobre a sua vida. Amém.